continuando o capítulo de degeneração, né? Vamos, que a gente já viu que é uma propriedade do problema que pode levar o algoritmo simplex a ciclar, a não convergir. Vamos tentar entender melhor o que é a degeneração. Tá? O que significa isso? Então, uma forma boa da gente tentar entender o que é, né, para ver se a gente pode eliminar, por exemplo, a degeneração, e isso faria com que eu não ciclasse, uma forma boa é a gente pegar um exemplo e tentar olhar geometricamente o que é que isso significa. Então, eu peguei esse exemplo aqui, com duas variáveis, para que eu possa desenhar aqui no plano, e com 5 restrições. Então, desenhei aqui as 5 restrições, né? São essas 5 que eu passei aqui, mais as não negatividade. Então, essa primeira restrição aqui, por exemplo, ela passa pelo ponto menos 1, 0, ou seja, esse aqui, e o ponto 0,2. Então, essa é a restrição, a primeira restrição é essa aqui. A segunda restrição passa pelo ponto 2, 0 e 0 menos 1, é essa aqui. A terceira restrição passa pelo ponto menos 3, 0 e 0,3, então é essa aqui, ó, passa pelos pontos B e C. A quarta restrição passa pelo ponto 3, 0 e 0,12, é essa aqui. Certo? E a x2 menor ou igual a 3 é essa aqui. Ok. Então, para aplicar o simplex, bom, vamos chamar de folgas x3, x4, x5, x6, x7, nessa ordem. Então, para aplicar o simplex, a gente sabe que precisa da forma padrão. E aí a gente já viu que cada folga dessa, né? Cada folga dessa, aqui nesse desenho, quando eu pego o ponto com as 5 coordenadas, quando eu faço a folga igual a 0, isso corresponde a alguns pontos aqui. Então, por exemplo, a folga x3 igual a 0 são os pontos que estão sobre a reta associada à primeira restrição. Então, aqui é x3 igual a 0, x4 igual a 0, x5 igual a 0, x6 igual a 0, x7 igual a 0. Né? Além disso, x1 igual a 0 é o eixo x2 e x2 igual a 0 é o eixo x1. Tá? Então, quando eu pegar aqui, por exemplo, o ponto B nas 7 coordenadas, né, como eu vou usar lá no simplex, esse ponto é 0, 2, né, nas coordenadas 1 e 2. E se eu substituir 0, 2 aqui, né, eu vou ver que as folgas x3 vale 0. Né? Observa que eu estou em cima da reta x3 igual a 0, então x3 vale 0. x4 vale 6, eu não estou em cima da reta x4 igual a 0, então x4 é positivo. x5 vale 0, porque eu estou em cima da reta x5 igual a 0. x6, se você substituir aqui, vale 10, eu não estou em cima de x6 igual a 0. x7 vale 1. Né? Dá para ver que essa distância aqui entre x7 igual a 0 e esse ponto. Muito bem. Se você pensar bem, né, eu tenho 3 coordenadas nulas aqui. Né? Eu tenho 3 coordenadas nulas nesse ponto e tenho 4 positivas. Bom, a base nesse problema vai ter tamanho 5, que é o número de restrições. Né? Então, isso significa dizer, bom, evidentemente as 4 positivas são básicas, eu estou num vértice, é uma solução básica, né? As 4 positivas são básicas, mas uma dessas 3 aqui também é básica. Então, uma das variáveis básicas vai ser nula. O que significa dizer que o vértice B é degenerado. Né? Ele é representado por soluções básicas degeneradas. E aí, como a gente viu, existem várias bases que determinam esse ponto. Quem seriam elas? Né? Eu tenho 5 variáveis básicas, 2 não básicas, como eu falei. Aí eu tenho várias bases que representam um ponto. É claro que 4, 6 e 7, que são as positivas, não, desculpa, 2, 4, 6 e 7, que são as positivas, são básicas. Mas aí eu poderia tomar o x5 para ser não básica, para ser básica também. Porque se eu tomar o x5 para ser básica, o que significa dizer que eu estou tomando o 1 e o 2 para ser não básica. E, de fato, se eu pegar o x1 igual a 0, 1 e o 3, né? Se eu pegar o x1 igual a 0 e o x3 igual a 0, eu defino o ponto B. Então, anular as variáveis 1 e 3, que seriam as não básicas, define o ponto B. Assim como anular as variáveis 1 e 5, também define o ponto B. Então, essas aqui seriam também, seria também uma base. Assim como
Como anular 3 e 5. Também define o ponto B. Então, dá para ver que essas 3 bases aqui definem esse mesmo ponto B, tá? Que é degenerado. Certo? Se eu aplicar esse mesmo raciocínio aos pontos C e D, eu também vou ver que eles são vértices degenerados e eu tenho, similarmente, 3 bases definindo cada um deles. Então, por exemplo, eu posso pegar o x5 e o x7 para ser não básica, isso define uma base. Eu posso pegar o x6 e o x7 para ser não básica, isso define uma base também no ponto C. Certo? Ou eu posso pegar o x5 e o x6 para ser não básica, isso define uma base no ponto C. Também aqui no ponto D eu tenho 3 bases possíveis. Eu poderia ter mais bases, né? Observa que se eu passar uma outra restrição aqui, pelo ponto XC, né? Se eu tiver uma 4ª restrição ativa no ponto XC, eu posso escolher qualquer, 2 de qualquer dessas 4, né? Se ela for assim, por exemplo, eu posso escolher 2 de qualquer dessas 4, que vai definir esse mesmo ponto. Então, eu teria mais bases ainda definindo esse ponto. Certo? Bom, na verdade, eu acho que dá para a gente perceber que, pelo menos aqui, nesse exemplo, ou mesmo em R2, que degeneração de um vértice significa, isso é equivalente à sobredeterminação de um vértice. Porque se o vértice não for sobredeterminado, eu tenho apenas, se aqui eu estiver em R2, eu tenho apenas 2 restrições passando por ele. Então, são as folgas dessas 2 restrições que vão ser nulas, e essa é a única base. Né? Mas se eu tiver sobredeterminação, se eu considerar a hipótese de posto completo, que eu sei exatamente quantas variáveis são básicas e quantas são não básicas, né? O número de variáveis básicas é o número de restrições, eu percebo que eu vou ter mais de uma base quando eu tiver sobredeterminação. Certo? E quando eu tenho sobredeterminação, eu tenho mais variáveis nulas do que o que eu preciso para definir o ponto. As que eu vou anular são as não básicas, eu vou escolher como nulas, mas vai ter uma outra que vai ser nula como decorrência da escolha dessas 2. Então, degeneração é sobredeterminação. Bom, e isso, na verdade, né, que vale em R2, vale em Rn. Né? Degeneração corresponde, é equivalente à sobredeterminação de um vértice, ou seja, se eu tiver em Rn, eu tenho mais hiperplanos passando por esse vértice do que N, do que o que eu preciso. Né? N é o número de variáveis que eu vou fazer como nulas, como não básicas, e aí vai ter uma a mais correspondendo à folga de um outro hiperplano, além dos N que eu usei. Isso é para qualquer dimensão de espaço. Por outro lado, se vocês notarem, aqui em R2, né, a sobredeterminação correspondia à existência de restrições que eu poderia eliminar. Então, por exemplo, aqui no ponto B, se eu eliminasse essa restrição aqui, o conjunto viável era o mesmo. Ela é uma restrição desnecessária. Tá? Aqui eu poderia eliminar essa restrição, aqui eu poderia eliminar essa restrição. Ela era desnecessária. Se eu eliminasse essas 3 restrições, nesse exemplo, os vértices passariam a ser não degenerados, porque eles passariam a ser unicamente determinados pela interseção de 2 restrições. Em R2, vai ser sempre assim. Degeneração significa dizer a existência de restrições que eu posso eliminar, né, sem modificar o conjunto viável do problema. Então, uma estratégia em R2 seria procurar essas restrições elimináveis. Mas, na verdade, né, como eu falei aqui, eu poderia eliminar essa restrição, tornando o ponto B não degenerado. Certo? Bom, mas, na verdade, para n maior ou igual a 3, já em R3, não é verdade que sobredeterminação, ou seja, degeneração, é equivalente a restrições elimináveis. Vamos pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, essa situação, onde o conjunto viável era essa pirâmide aqui, né, de base hexagonal. Tá? Claramente, esse vértice aqui do topo, ele é degenerado. Porque para defini-lo, eu estou em R3, eu preciso de 3 restrições. Se eu pegar quaisquer 3 restrições que definem 3 faces dessa pirâmide, eu defino esse cara. E eu tenho outras restrições, as outras 3 faces também passam por aqui.
Então, eu tinha 3 variáveis não básicas, mas eu vou ter 6 nulas nesse cara. Então, é um cara degenerado. Por outro lado, se eu eliminar qualquer dessas restrições aqui, né, que definem uma face, eu modifico o conjunto viável. Tá certo? Então, não são restrições elimináveis, no sentido de que o conjunto viável se modifica, o problema se modifica. E você pode pensar que isso é até mais complicado. Quer dizer, se eu tender, por exemplo, essa pirâmide a um cone, se eu for aumentando o número de faces, né, o número de variáveis nulas aqui vai aumentar. Né? Vai crescer muito à medida que eu tendo isso aqui a um cone. E eu continuo precisando só de 3. Então, eu vou ter muito mais bases representando esse mesmo cara. E à medida que eu modifico isso aqui, tendendo a um cone, na hora que eu elimino uma restrição, mais ainda, né, que eu elimino as restrições que eu preciso para tornar isso aqui não degenerado, mais ainda o conjunto se modifica. Se isso aqui tendia a um cone, sei lá, eu tinha aqui 1000 faces. Se eu deixar só 3, esse conjunto é bem diferente daquele que tinha as 1000 faces. Tá? Então, não é uma estratégia a gente eliminar restrições do problema, ou seja, eliminar restrições que não modificariam o problema, porque isso pode não existir. Então, não é uma estratégia para resolver, usando o simplex, eliminar a degeneração. Não dá para eliminar. Certo? Então, como é que a gente evita a ciclagem sem eliminar a degeneração? É o que a gente vai ver aqui no método simplex lexicográfico.